Ouvinte Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. Se puder, apoie nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis@gmail.com ou acessando livepix.gg/astrobrasilis. E aí, estrelinhas exaustas dessa podosfera, como vocês passaram mais essa semana? Tô aí, firme e forte. Não sei se tão forte, mas firme. Não sei se tão firme também. Mais ou menos, foi muito boa não, esperava mais. Tô chapado até agora com essa porcaria. Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem defende com convicção a escala 6x1. Se você acredita em mapa astral, seres intergalácticos, conversas com espíritos e que os bolsonaristas agora vão conseguir passar anistia, olha, esse é o podcast, viu? Para mim, é um privilégio total de apresentar a la estrella de este programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Eu bem que avisei, né, ouvinte estrelinha? Novembro tá chegando na metade. Nós previmos e acertamos um levante do povo impressionante defendendo o projeto da deputada Erika Hilton, pedindo a extinção da jornada 6x1. Nós sabemos que os profissionais hoje no nosso país, em especiais os precarizados, os mais vulnerabilizados, aqueles que ganham menos, aqueles que podem morrer de trabalhar, não chegarão a muito longe, porque as condições de trabalho e a remuneração desses trabalhadores não os permitirão, muitas vezes tem a sua qualidade de vida afetada, a sua saúde emocional e psicológica afetada por esta lógica do trabalho 6x1. Outros países do mundo melhor desenvolvidos do que o nosso e que entendem a relação do trabalho de uma maneira não escravocrata, opressora, como nós ainda entendemos, já avançaram com essa política. Teve um empresário morto em plena luz do dia, metralhado pelo PCC, dentro do maior aeroporto do país, que é o de Guarulhos. E agora o governo Tarcísio enfrenta a investigação de mais de 10 PMs suspeitos, supostamente envolvidos no crime. Eita porra. E claro, o assunto da semana foi o homem que tentou explodir a estátua da justiça na frente do STF e se explodiu no final. Deu errado. Vocês vejam que o nosso céu de novembro tá sendo assertivo, né, ouvinte estrelinha? Então, bora ver aí quais são as energias da semana, porque o bicho tá pegando. Vamos puxar nosso animal de poder. Espírito do cavalo, a liberdade é sua. O cavalo simboliza liberdade, movimento e progresso. Portanto, essa semana o governo federal vai sentir aí uma pressãozinha para buscar independência em suas políticas, tomando decisões que tragam mais inovação e promovam mais ousadia. Bom, começa a semana do G20 lá no Rio. Essa carta também tá falando de mais independência e assertividade em relações internacionais e da percepção do Brasil como uma nação que não tem algum tipo de, digamos, super rabo preso em seus acordos bilaterais. Deixa de ser mentirosa, bicha! Pra essa semana, então, o governo deve adotar uma postura proativa e confiar na sua capacidade de liderar mudanças importantes, evitando depender aí excessivamente de alianças que limitem sua liberdade de ação. Bora estimular a inovação e buscar soluções próprias, Brasil, sem recados intuídos aqui. Vamos ver quem é o nosso mestre ascensionado. Kamakura, eu sou a transmutação e sabedoria. Kamakura traz energia de transformação profunda e sabedoria adquirida por meio de desafios. Essa semana o governo pode ser chamado a lidar com questões que exigem reavaliação das estratégias em andamento. Especialmente após o G20, ali no meio da semana, questões sociais e ambientais pedem um novo olhar de estratégias transformadoras. Com Plutão já em Aquário em definitivo, o governo deve ser capaz de transmutar tensões internas em grandes oportunidades de aprendizado. Vai ser um momento bem auspicioso para o país,
já que o governo pretende aplicar sabedoria para remodelar políticas antigas. Consulta especialistas em suas áreas também podem ser caminhos eficazes, fica aí o conselho. Então vamos para nossa runa da semana. Otala, que é uma runa representando herança, ancestralidade e legados. Essa runa sugere que o governo deve considerar impactos de longo prazo em suas ações, valorizando as tradições e o bem-estar da sociedade como um todo. Otala também pode indicar a importância de proteger o que é coletivo e comum a todos. Ó, veio aí, será um apoio oficial ao fim da escala 6x1? Aqui sim a gente tem recado intuído para Sônia Guajajara e lideranças de movimentos como a MST. Será preciso pegar firme em debate sobre posse de terra, uso de recursos naturais e preservação de comunidades dos nossos povos originários, ministra, porque o Brasil vai ser cobrado disso. Bah, energias lidas! Então vamos para os assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, o fim da escala 6x1. Erika Hilton do PSOL deu o nome essa semana e uma causa realmente importante para o trabalhador finalmente veio à frente e mostra que a esquerda ainda possui alguma força, mas meio que ainda tá batendo cabeça em torno do tema. Veremos então com os nossos oráculos quais as chances que temos de passar esse tipo de projeto na Câmara e no Senado. Atentado ao STF. Essa semana o roteirista do Brasil resolveu adicionar uma pitada de drama e fogo no parquinho. Francisco Vanderlei ganhou as manchetes da imprensa ao tirar a própria vida na porta do STF, depois de lançar bombas contra o prédio da corte e a pobre da estátua da justiça, que também já deve estar pedindo o fim da escala dela, porque ela tá sem um minuto de paz. Vamos investigar então com os nossos oráculos o desdobramento dessa história. Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Episódio 85 chegou e lembre-se, ouvinte estrelinha, o Novembro Dourado mudou de decanato e os descontos agora são de 40% em tudo. Tudo que o Astro Brasilis e o Espaço Gratidão oferecem. Esse desconto vai até o dia 20 e depois você ainda tem mais desconto, mas ele cai para 30%. Se eu soubesse que a vida era assim, eu tinha começado a economizar desde que eu era criança. Se você quiser atendimentos com astrologia, baralho cigano, tarô, oráculos, cursos particulares ou outras terapias integrativas, bora agendar. Chama a gente no Zap pra saber tudo o que a gente oferece, tá bom? Bom, essa semana parece que a esquerda finalmente acordou pra cuspir, como diria minha avó. Uma proposta de emenda à Constituição pretende reduzir a jornada de trabalho semanal de 44 para 36 horas. E ela foi protocolada na Câmara dos Deputados e liderada por ela, a única, a dona dos melhores edits e fechos nas redes sociais e comissões, a maravilhosa deputada Erika Hilton do PSOL. A vereadora Erika Hilton do PSOL foi a única brasileira agraciada na categoria Política e Governança. Em uma campanha relâmpago e aderência da população e das redes sociais, Erika conseguiu 206 assinaturas na Câmara para colocar a PEC em discussão. Caralho, o maluco é brabo. A ideia principal é mudar a escala 6x1 para um modelo em que os trabalhadores teriam 3 dias de folga, incluindo o final de semana, sem redução salarial. Eu fico muito triste, cara, aberto, filho da puta! A ideia, segundo Hilton, é melhorar a saúde mental dos trabalhadores, comparando com práticas mais avançadas em outros países, por exemplo. Você sabe o que acontece quando esse chakra não está funcionando? Você fica pobre! Essa ousadia de Erika em pautar essa proposta não passou desapercebido pelos caras que erram previsões mais do que eu, os economistas apocalípticos. Se vier a Segunda Guerra Mundial aí, nós estamos prontos de novo. Alguns, incluso o senhor Roberto Campos Neto no BC, alertaram por toda a imprensa que a mudança prejudicará a economia, especialmente nos setores que dependem de mão de obra intensiva, como comércio e hotelaria. Eles temem demissões e fechamento de pequenos negócios, defendendo então uma transição gradual para evitar impactos negativos. Já indo contra a maré, o economista Pedro Gomes, que coordenou um projeto de semana de 4 dias em Portugal e que concedeu entrevista à BBC Brasil sobre o tema essa semana, vê a proposta como um avanço, argumentando que adaptações trazem benefícios econômicos e sociais a longo prazo. A extrema-direita começou torcendo o nariz para a proposta e achou tudo muito absurdo. Tadinha, que barra! Mas nosso grande democrata do país, o ex-presidente Jeg, já orientou a bancada do PL a agir de um jeito malicioso. É mau caráter mesmo. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Sem se opor diretamente à PEC, porque pro Jair criticar diretamente a proposta é um risco grande, insinuando que a PEC colocaria trabalhadores contra empregadores
apoiadores e que Dom Lula III é que deveria ser pressionado a responder pela medida. Fala, Lula! Lula. O povo resolveu abraçar a ideia e ficou revoltado com nomes como Nicolas Ferreira, que saiu falando asneira como sempre. Esse fascistinha de merda aí! Aliás, existe uma intensa campanha nas redes sociais mostrando dias trabalhados, salários, folgas e faltas dos parlamentares da extrema-direita, mostrando aí quem de fato realmente não faz porra nenhuma por esse país, né? Vai trabalhar! Com isso, alguns parlamentares da extrema-direita mesmo resolveram aderir à PEC e fazer coro com Erika Hilton. Eu vi meu pai, que morreu agora esse ano, com 70 anos de idade, fazendo essa escala 7x0, sempre trabalhou, até não foi 6x1, 7x0. E sabe o que aconteceu? O meu pai, sempre que chegava em casa, já deitava pra dormir, pra acordar no outro dia pra trabalhar. O meu pai não ia nos jogos de futebol quando eu jogava bola. O meu pai não foi nas apresentações que eu fiz quando eu era cantor. Meu pai não parava um dia pra ele poder ensinar eu a estudar. Sabe por quê? Não fazia porque não queria, não. É porque não tinha tempo. É porque sempre trabalhou. Então, já foi falado aqui tanto por parlamentares de direita e de esquerda que essa questão da escala 6x1, ela é desumana. Então, que a gente tira essa questão de ideologia, sabe, que a gente possa representar o povo brasileiro aqui. Na sexta-feira, uma grande manifestação reivindicando o fim do 6x1 saiu às ruas do país e mostrou a força de uma esquerda mais organizada. Bom, pelo menos de largada, né? Pra gente entender o futuro de tudo isso, vamos usar o oráculo do Zodíaco. E a nossa primeira pergunta é: essa será mais uma pauta sequestrada pela extrema-direita? Porque muita gente ficou com medo de ir na manifestação de sexta-feira por isso. Vocês vão lembrar, né? Movimento Vem Pra Rua, Passe Livre, MBL. Faz sentido. Então, vamos embaralhar as cartas pra descobrir. Temos as cartas do elemento Terra, Gêmeos e o planeta Netuno. Ouvinte estrelinha, olha só. Não é uma pergunta fácil de ser respondida não, mas as cartas indicam uma situação aqui bem instável e complexa. Nossa, é um inferno isso. A carta do elemento Terra representa estabilidade, questões materiais e realismo. Aqui a PEC tem fundamentos sólidos em termos de necessidades sociais, mas também sugere uma preocupação com como essa estabilidade pode ser manipulada ou contestada por diferentes forças políticas que buscam moldar a percepção pública. Satanás ajuda esses demônios, né? E ó, o bicho pega mesmo nesse jogo quando a gente chega aqui na carta do signo de Gêmeos, que é um signo que fala de dualidade, comunicação e troca de ideias. A presença dessa carta destaca a natureza volátil do debate público sobre a PEC, que pode ser capturado e moldado por diferentes lados da política. Olha, ele tá espalhando fake news. No caso da extrema-direita, Gêmeos pode indicar uma tática de usar argumentos contraditórios ou retóricos para confundir e dividir a opinião pública, dificultando a clareza do debate. Fake news faz parte da nossa vida. E temos a energia de Netuno, que está fortemente associada a ilusões, incertezas, emoções e enganos. Netuno implica que a situação em torno da PEC pode ser envolta em névoas de confusão e desinformação, o que é um terreno fértil para narrativas maliciosas. A extrema-direita pode aproveitar essas águas turvas para deturpar a pauta e transformá-la em algo que sirva a seus interesses, criando receio e hesitação entre os apoiadores mais progressistas. Ou seja, realmente a gente não pode confiar em todo mundo que vem aderindo à PEC não, especialmente dentro do bolsonarismo, porque eles certamente já estão se reagrupando em torno do sequestro dessa pauta. Nossa próxima pergunta tem a ver com essa ressuscitada de momento da esquerda. Será que a gente vai ter mais pautas no mesmo sentido promovidas pela esquerda daqui pra frente? Vamos embaralhar as cartas. Temos as cartas dos signos de Peixes, mais uma vez o signo de Gêmeos e Touro. Estrelinha, me parece que será um movimento contínuo em termos de estratégia, mas temos algumas nuances que a gente vai explorar aqui na interpretação. O signo de Peixes fala muito de empatia, espiritualidade e sacrifícios. Em termos de ação política, Peixes indica que a esquerda pode buscar pautas que visam o bem coletivo e o aprimoramento das condições humanas, mesmo que isso venha com desafios e sacrifícios dentro do orçamento público. É um sinal claro de que eles enxergam essa como uma estratégia viável para 2026 e por isso novas propostas podem surgir com um forte viés de transformação social. Agora, a gente tem novamente a presença de Gêmeos, que está reforçando a ideia de multiplicidade de vozes e complexidade no diálogo político para que essas pautas avancem no legislativo. A esquerda vai encontrar dificuldades para consolidar uma narrativa única, enfrentando divisões internas ou debates que abordam diferentes perspectivas
perspectivas ou prioridades. Coisa chata. Será necessária, então, uma força ainda mais coesa e estudos aprofundados para despir a extrema-direita de narrativas que buscam invalidar ou fazer chacota dessas pautas. O cão é muito bem articulado. Ou seja, os projetos precisarão vir mais prontos e elaborados. A boa notícia fica pela carta do signo de Touro, que representa pragmatismo, segurança e persistência. No contexto aqui da nossa pergunta, Touro sugere que a esquerda está inclinada a promover pautas com foco em melhorias tangíveis para a vida das pessoas, como direitos trabalhistas, como a gente está vendo agora, e estabilidade econômica. Cláudia, senta lá. A carta indica que essas propostas serão promovidas com muita determinação e um foco no que é materialmente vantajoso para a população e, claro, para angariar capital político para o próximo ciclo de eleições. Acertou, miserável. E óbvio, né, Estrelinha? A nossa última pergunta é se a PEC realmente passa na Câmara. Vamos conferir? Então bora embaralhar essas cartas. Temos aqui as cartas do elemento fogo, o signo de Virgem e novamente Netuno. Eita, que jogo mais esquisito, mas vamos lá. O fogo representa energia, ação e entusiasmo. A carta indica que a PEC deve gerar debates bem acalorados e uma forte mobilização de ambos lados, tanto em apoio quanto em oposição. O fogo sugere um ambiente carregado de emoções e possivelmente impulsividade em algumas das decisões ou posicionamentos dos parlamentares, tanto de direita quanto de esquerda. O que vem em oposição a tanta energia impulsiva é a carta do signo de Virgem, que fala de um senso mais analítico, perfeccionismo e prudência. É verdade, quer dizer, às vezes não. Essa carta mostra que Erika Hilton precisa começar a refazer seus cálculos e estudos de impacto econômico da PEC. E ó, é pra ontem, deputada, porque senão vai entrar bastante mão bolsonarista no seu projeto. Deus que me perdoe. Tem muito chão, ouvinte Estrelinha. A proposta vai enfrentar aí questionamentos sobre viabilidade e implicações práticas, com uma análise bem meticulosa sendo feita por aqueles que desejam garantir tanto que ela seja implementada de maneira funcional, quanto ela seja esquecida numa gaveta. Segura nas mãos de Deus. Netuno, por fim, novamente nos aponta para incerteza sobre o destino da PEC. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Discussões repletas de idealismos e temores sobre possíveis efeitos colaterais ruins poderão atrapalhar o avanço da proposta. Vai tomar no cu, cara. Netuno sugere que a PEC pode enfrentar um caminho bem nebuloso, em que as intenções e a realidade se misturam, como o pedido do Jair para meter um salário mínimo de R$10 mil no texto, justamente para inviabilizar o projeto, tornando sua aprovação um processo instável e repleto de obstáculos. Direitos humanos é o cacete! E você, ouvinte Estrelinha, acredita que a gente vai chegar mais perto de uma jornada 4x3? Conta pra gente aqui nos comentários que a gente quer saber. Estamos importando mercadorias espiritualmente defeituosas de outros países que se desencontraram na história. Esse episódio de ontem se soma ao que já vinha ocorrendo no país nos últimos anos. Em fevereiro de 2021, um deputado divulgou um vídeo com discurso de ódio, ofensas e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, num grau inimaginável de grosseria e incivilidade. Em outubro de 2022, um parlamentar, notório por esquemas variados, desrespeita a ordem do Supremo Tribunal Federal e ataca os policiais federais com fuzis e granadas. Disse que fazia isso em nome da liberdade. Em outubro de 2022, uma parlamentar persegue de arma em punho um cidadão que havia se manifestado criticamente, em tom, aliás, muito menos grave do que aquele a que todos nós víamos sendo submetidos. Ao longo dos meses de novembro e dezembro, após bloqueio de estradas, milhares de pessoas acamparam nas portas de quartéis por todo o país, pedindo desrespeito ao resultado das eleições e golpe de Estado. Muitos deles insuflados pela afirmação criminosamente mentirosa de que teria havido fraude nas eleições. No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas, mancomunadas via redes sociais e com a grave cumplicidade de autoridades, invadiram e depredaram a sede dos três poderes da República. Relativamente a esse último episódio, algumas pessoas foram da indignação à pena, procurando naturalizar o absurdo. Não veem que dão um incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outras vezes.
querem perdoar sem antes sequer condenar. Ouvinte estrelinha, eu acho que o roteirista do Brasil tava super desocupado essa semana. Puta que pariu, caralho, que maconha boa! Porque na noite do dia 13 de novembro, explosões foram vistas e ouvidas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Do mais absoluto nada, surge Francisco Vanderlei Luiz, ex-candidato a vereador pelo PL de Bolsonaro, e identificado com trajes que remetiam ao personagem Coringa. Ele realizou um ataque suicida. Deus escolheu as coisas loucas! Foram 2 bombas em direção ao prédio à Estátua da Justiça e uma terceira que ele posicionou na própria nuca para tirar a vida. Isso aqui é um manicômio. Terra é um verdadeiro manicômio. O STF foi evacuado por questões de segurança, a área foi isolada para perícia e, claro, o cachorro do Supremo não ficou nem um pouco feliz com mais esse atentado. Nós não podemos ignorar o que ocorreu ontem e nós precisamos continuar combatendo isso. O que ocorreu ontem no Supremo Tribunal Federal não é um fato isolado do contexto. No contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal principalmente, contra a autonomia do judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares, cada um dos ministros. Francisco Vanderlei vinha publicando mensagens nas redes sociais sugestivas sobre o que pretendia fazer, e ele portava explosivos na mochila e no cinto. Testemunhas, incluindo o vigilante do prédio do STF, destacaram que ele alertou para não se aproximarem antes da explosão que tirou a vida dele. A gente tem que estar com um cadernal do lado, hein? Xandão, Andrei Rodrigues e a nossa bela adormecida na PGR, Paulo Gonet, imediatamente conectaram o episódio ao clima de extremismo político no Brasil. Tá passada? Que remonta a atos anteriores, inclusive o ataque de 8 de janeiro. Nós já tivemos aqui domingo no parque, hoje tivemos show de rock, daqui a pouco Corinthians e Flamengo queriam jogar aqui na Praça dos Três Poderes. Esses eventos são vistos como resultantes da retórica de desconfiança e desestabilização institucional, fomentada por figuras da extrema-direita. Vocês desculpam a maneira de nós fazermos a contagem aberta dos votos e apresentar na prática para o povo brasileiro que não vai ter a fraude. Caso contrário, teremos problema nas eleições do ano que vem. A Polícia Federal afirmou que o ataque não foi isolado e possuía vínculos com ações investigadas previamente, unidade de ameaças às instituições. Já agora, no finalzinho da semana, em sessão no Supremo, Xandão mandou essa. E não poderia deixar, presidente, de lamentar a mediocridade de várias pessoas que continuam querendo banalizar um gravíssimo ato terrorista no mundo todo. Alguém que coloca na cintura artefatos para explodir pessoas é considerado um terrorista. Então, quero lamentar essa mediocridade das pessoas que, por questões ideológicas, querem banalizar, dizendo o absurdo que foi, por exemplo, um mero suicídio. Não, a nossa polícia judicial evitou que ele entrasse aqui para explodir. E na hora que ele seria preso, aí ele se explodiu. Lamentar essa mediocridade que também normaliza ou pretende normalizar um contínuo ataque às instituições. Essas pessoas, presidente, não são só negacionistas na área da saúde, são negacionistas do Estado de Direito e devem ser responsabilizadas e serão responsabilizadas. Tudo isso acontece na semana em que a Folha de São Paulo fez egípcia e publicou um texto intitulado, abre aspas, aceitem a democracia, fecha aspas. Amiga, não tem como te defender. Irônico, né? Vindo do terrorista pioneiro do bolsonarismo, já que nos anos 80, o Jair tentou explodir com bombas uma adutora no quartel em que ele estava alocado. E o Supremo Tribunal Militar, naquela época, deixou o terrorista solto tempo suficiente para ele virar presidente do país. Cala a boca, não te perguntei nada. A gente nem vai entrar em muitos detalhes, até porque isso foi amplamente divulgado na imprensa. Mas já era o projeto de anistia, né, gente? Obrigado, meu Deus! Isso mostra que a nossa previsão sobre o assunto nos episódios anteriores foi acertada, porque depois dessa, ninguém consegue usar o tema como moeda de troca. Nem os sucessores das casas legislativas, nem os próprios bolsonaristas. Você se fudeu. Pra gente ir direto ao ponto, vamos usar nosso tarô invertido pra começar nossas leituras, perguntando o seguinte: esse inquérito, ele vai ser incorporado ao inquérito já existente do 8 de janeiro pelo Xandão? Vamos embaralhar as cartas? Tem
Temos os 6 de paus, a lua e a justiça. Vai sim, ouvinte estrelinha, vai sim, tem mais coisa pra acontecer. Ai, que tudo! O 6 de paus é a carta da vitória de uma disputa e aponta para um avanço e reconhecimento de que o caso não só será incorporado aos ataques do 8 de janeiro, como vai buscar responsabilizar a incitação de violência contra o STF em cima dos líderes políticos bolsonaristas. O arcano maior da lua traz à tona o desespero da extrema-direita ao criar uma alegoria de perseguição e de suspeitas reforçadas em torno do Alexandre de Moraes. Alguns ainda devem radicalizar mais. Bicha, puta que pariu! Ai, o Brasil tá lascado! Eles perderam o referencial da retórica, né, gente? Até a notinha de chat GPT do Jair não convenceu ninguém, que adelizou o Vanderlei. Eu tô indignado! Por fim, o arcano maior da justiça confirma que, apesar dos desafios, o processo será tratado de forma imparcial e conforme as regras, indicando uma boa possibilidade de que os eventos possam ser considerados parte de um contexto maior, levando à incorporação no inquérito do 8 de janeiro e à responsabilização da incitação do discurso de ódio perpetrado pelo bolsonarismo. Indo diretamente para a investigação que ainda está em curso, nossa próxima pergunta é: será que serão encontradas informações importantes no telefone do Vanderlei? Vamos embaralhar as cartas. Saíram aqui o As de Pentáculos invertido, o Mago e o Rei de Paus invertido. Olha, tem potencial, assim, tem, ouvinte estrelinha, mas o As de Pentáculos invertido sugere obstáculos ou dificuldades em encontrar informações substanciais ou até mesmo de início uma decepção quanto à importância dos dados encontrados pela perícia. Que merda, hein? Estamos falando de algo que inicialmente parece promissor, mas que na prática pode simplesmente não dar em nada. O arcano maior do mago indica que mesmo assim temos um potencial de extrair algo útil do telefone que está de posse da PF. Esse arcano também me mostra que as autoridades podem acabar desvendando aspectos ocultos das motivações do ato terrorista ou até fazer um bom uso da pouca informação disponível para puxar novas linhas de investigação. O Rei de Paus invertido encerra esse tema prevendo que as informações encontradas no telefone vão ser meio complicadas de serem interpretadas ou usadas de forma eficiente, talvez por causa da desorganização ou falta de clareza na informação. Não existe isso. Ouve o que você tá falando. Ou seja, o Vin Estrelinha deve acabar se confirmando como um ato de lobo solitário. Eu ainda tenho uma última pergunta, porque essa semana, logo depois do ocorrido, a polícia finalmente prendeu um hacker em Jundiaí, suspeito de ameaçar explodir o Congresso Nacional. Você é o bichão mesmo, hein? Ele era procurado há 5 anos. Então, pra gente fechar o nosso episódio, a gente quer saber se ações extremistas desse tipo terão mais frequência, infelizmente. Bora embaralhar essas cartas. Temos as cartas da Temperança Invertida, o Diabo e o Rei de Pentáculos. Quem avisa, amigo ouvinte estrelinha. Já avisei que vai dar merda isso. Pra quem acompanha a gente, sabe que nós estamos prevendo esse tipo de tragédia faz tempo. Lá no início do podcast, quando a gente infelizmente fez a primeira previsão de morte, que foi a daquele rapaz de Foz do Iguaçu durante a eleição de 22. Lembra do aniversário do petista? Bom, vamos lá. O arcano maior da Temperança Invertida deixa bem claro o desequilíbrio e a falta de moderação das pessoas, indicando uma tendência crescente de instabilidade e reações extremas na sociedade. Não, por favor, não! A falta de punição de idealizadores, financiadores e incitadores do 8 de janeiro deixou terreno fértil para que ações semelhantes se repitam sim. Todo mundo fudiu dessa merda. Isso vem super confirmado pelo arcano maior do Diabo, que reforça a ideia de obsessões, comportamentos destrutivos e uma atmosfera de manipulação e controle por forças ou ideologias intensas e tóxicas. Gata, a extrema-direita se mostra aqui fortemente associada a motivações radicais e a uma perda de liberdade racional. Ele é um escolhido de Deus. Agora, olha só que pista interessante a gente tem aqui, ouvinte estrelinha. Fechando o nosso episódio, nós temos o Rei de Pentáculos, representando um líder político extremista que usa recursos de forma egoísta e materialista. Quem será, né? Eu digo mais, sugere que esses atos todos possuem financiadores ou apoiadores que se beneficiam indiretamente, aumentando as chances de novas ocorrências. Mas o jogo todo deixa claro, não só teremos mais ataques violentos às instituições, como temos muito dinheiro em jogo e mandantes para que isso aconteça, tá? Então tá avisado, estejam todos avisados.
Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, por ficar comigo aqui sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais a nossa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, a gente vai adorar se vocês colaborarem com o nosso trabalho, mandando uma energia de troca, bufunfa, dinheiro, larjan, acessando livepix.gg/astrobrasilis ou no PicPay doando pra astrobrasilis@gmail.com. Beijos pra todos nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais. Não esquece de seguir a gente em todas elas, é @astrobrasilis. Esse podcast usou referências de BBC Brasil, Carta Capital, Metrópolis, Globo News e os oráculos Meaning Tarot e Barbieri Zodiac Oracle. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi o Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterna nhanhanhan. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Aviso importante, todas as tiragens de oráculos desse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, aí vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.